Muito tem se falado sobre uma crise gigante na China. A economia da China está perdendo força. Muito bem, já podemos dizer que estão fora. A situação econômica da China no momento é bem desfavorável. É óbvio que a desaceleração da economia chinesa afetará não só a Ásia, mas o mundo todo. Dizem que é o fim do sonho de crescimento chinês. A economia da China cresceu abaixo do esperado no terceiro trimestre deste ano. O próprio presidente dos Estados Unidos alertou que a China é uma bomba relógio. Things are not going to plan with China's economy. Joe Biden says China's a ticking time bomb. China's in trouble. E pior, que essa crise pode virar global em poucos meses. Tendo um impacto na economia chinesa, isso vai refletir na economia mundial. A verdade é que o boom vivido pela China nas últimas décadas tem muito a ver com a sua superpopulação de mais de 1,4 bilhão de pessoas. Logo depois que eles se abriram para o comércio mundial no final da década de 70, a China rapidamente se tornou a fábrica do mundo, com o surgimento do famoso Made in China. Grandes empresas dos Estados Unidos e da Europa deslocaram as suas fábricas para o Oriente, onde a mão de obra era muito barata e, de quebra, ainda havia um mercado consumidor gigante que o Ocidente ainda não explorava. Com muito capital entrando, o governo centralizado da China fez investimentos pesados em infraestrutura, construiu cidades inteiras do zero e realizou as maiores obras já feitas pelo homem. Tudo isso, ao longo de quase 4 décadas, transformou a China na superpotência que a gente conhece hoje, ultrapassando a Europa e batendo de frente com os Estados Unidos. Mas agora, o que parecia impensável está virando realidade. A população chinesa está diminuindo e bem antes do previsto. Várias daquelas cidades e obras gigantes estão abandonadas. Pontes e túneis inacabados, conjuntos de prédios vazios, estradas sem nenhum movimento. O mercado imobiliário do país, que foi um dos motores do crescimento econômico, está um caos. As maiores construtoras chinesas estão declarando falência, com prejuízos na casa dos bilhões de dólares. E agora, o mundo inteiro está olhando para a China com medo dessa crise se espalhar. E as bolsas de valores pelo mundo todo operaram em queda nesta segunda-feira, de olho no possível calote bilionário da companhia chinesa Evergrande, gigante do mercado imobiliário. Mas qual é a verdadeira gravidade dessa situação? A China realmente está afundando? E qual é o verdadeiro risco disso virar um problema global? Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Para a gente entender a crise da economia chinesa, antes a gente precisa entender como funcionam as coisas na China e como ela chegou no patamar que ela está hoje. A história de como os chineses se tornaram uma potência mundial merece um pouco de atenção aqui. Ao contrário de países como os Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra, a China não participou da primeira nem da segunda Revolução Industrial e nem teve grandes colônias. Na verdade, até a década de 70, a China era um país extremamente pobre. Depois de 2 guerras mundiais, o país ainda passou por uma guerra civil sangrenta que terminou com o Partido Comunista no poder em 1949. Sob o comando do ditador comunista Mao Tse-tung, estima-se que foram mais de 50 milhões de mortes causadas pela fome e por disputas de poder e perseguições políticas. Foi só depois da morte de Mao que as coisas começaram a andar, com a China se abrindo para o comércio exterior, fazendo diversas reformas econômicas e se afastando um pouco do socialismo extremo do ditador. Os países desenvolvidos viram nessa abertura da China uma oportunidade perfeita. Um país com 1 bilhão de pessoas e com um governo que faria de tudo para urbanizar a sua população. As empresas americanas, europeias e japonesas levaram a sua produção para a China, onde a mão de obra era bem mais barata, sem falar nos incentivos que o governo dava. Essa foi a fórmula perfeita para o surgimento do Made in China. Esse termo ficou famoso porque, de uma hora para outra, quase tudo passou a ser produzido lá e sempre vinha escrito na etiqueta ou embaixo do produto os dizeres Made in China ou Feito na China. Assim, não dominar a economia global bem embaixo do seu nariz, ou melhor, embaixo das suas compras. Mas ainda havia um problema. Eram muitas bocas para alimentar. A superpopulação era uma pedra no sapato do crescimento chinês. Na década de 70, o número de pessoas na China chegava a 1 bilhão já, e crescia numa taxa de mais de 1% ao ano. Como solução, em 1979 foi implementada a famosa política do filho único, que obrigava os casais a terem no máximo um filho sob penas de multas altíssimas e corte de serviços sociais básicos para a família. Por exemplo, se um casal tivesse 2 filhos, o que era permitido nas áreas rurais, a segunda criança não teria acesso à saúde pública, à educação e nenhum outro benefício do governo. Casas foram tomadas, multas foram aplicadas e milhares de bebês foram abandonados e outros milhares foram mortos. Foi nesse contexto que a China se encheu de recursos para investir no seu desenvolvimento. Segundo muitos chineses que viveram nesse período, a política do filho único foi essencial para que o país prosperasse e se transformasse no que é hoje. Mas, na mesma época, outro movimento do governo estava sendo feito para incentivar a economia: a Segunda Revolução Rural.
Várias reformas no modelo de exploração da terra e de agricultura chinesa foram feitas, focando em incentivar a propriedade privada e em abrir a economia, atraindo investimento privado e estrangeiro. Com essas reformas, a partir da década de 80, o PIB chinês começou a crescer mais de 10% ao ano, todos os anos. Foram 30 anos de crescimento de 2 dígitos ao ano que transformaram a China na superpotência que a gente conhece hoje. Cidades foram levantadas do zero, pontes monumentais foram construídas, estradas e linhas de trem de milhares de quilômetros foram feitas para ligar toda a costa chinesa aos seus portos. O governo investiu pesado na indústria e na construção civil. Afinal, não é fácil arrumar emprego e moradia para 1 bilhão de pessoas. Assim, a China virou a maior importadora de ferro, aço e cimento do mundo. A construção era tão forte no país que entre 2011 e 2013, os chineses usaram 46% mais cimento do que os Estados Unidos usaram ao longo de todo o século XX. Para você ter noção de quão recente é essa ascensão chinesa, em 93, só 30 anos atrás, o PIB dos Estados Unidos era de quase 7 trilhões de dólares, mais de 15 vezes o PIB chinês. Em 2021, o PIB americano chegou aos 23 trilhões e o chinês a quase 18. E essa diferença está diminuindo cada vez mais. Esse último gráfico leva a gente a pensar que a China poderia crescer nesse ritmo para sempre. Mas é claro que isso é impossível. Uma hora simplesmente não tem mais para onde crescer. E apesar dessas medidas que eu comentei terem ajudado a China a chegar no patamar que ela está hoje, em silêncio, elas também estavam cavando a sua própria cova. A crise que está acontecendo na China hoje tem tudo a ver com os incentivos exagerados que foram dados na economia e com a polêmica política do filho único. Agora você vai entender o porquê. Cartazes, pôsteres, caixas de fósforo, mensagens pintadas na parede, peças teatrais, músicas, propagandas de televisão. Tudo isso foi feito na política do filho único para incentivar as pessoas a terem só um filho. Isso sem contar as multas, fiscalizações e ameaças. O resultado disso é que essa polêmica política pública foi bem sucedida até demais. Ao invés de crescer demais, agora o oposto passou a acontecer. O crescimento parou. Por isso, depois de quase 40 anos em vigor, em 2015 a lei foi alterada para permitir que cada casal pudesse ter até 2 filhos. Sem muito efeito imediato, a lei foi alterada de novo em 2021 para permitir o 3º filho. Depois de acabar com a política do filho único, a China agora tenta incentivar a população a ter 3 filhos. Acontece que a lavagem cerebral foi muito bem feita e pela primeira vez desde 1961, a China registrou uma queda na sua população em 2022. Os 40 anos dessa política foram tempo suficiente para gerar mudanças culturais na população e o governo chinês está descobrindo isso agora, na marra. Ninguém mais quer ter 3 filhos e até o número de casamentos na China está caindo. Em 2022, só 6,8 milhões de casais chineses trocaram alianças. Pode não parecer pouco, mas é uma queda de mais de 10% em relação ao 2021 e o menor número registrado na história. Assim, a superpopulação, que foi um dos motores do desenvolvimento chinês, logo vai virar um grande problema. A China já tem quase 180 milhões de idosos. O que vai acontecer quando o país tiver 400 milhões? Quem vai pagar a aposentadoria deles se os chineses já não estão tendo filhos para repor a população? Este casal, por sua vez, tem apenas um filho. Então são 4 aposentados, sustentados hoje por 2 pessoas na ativa e que no futuro só vão ter apenas uma pessoa no mercado de trabalho. A crise demográfica da China já é realidade e agora o governo segue a mesma cartilha que foi usada por 40 anos, dessa vez para incentivar o crescimento. Agora, falando de economia, as coisas ficam mais críticas. Em 2021, explodiu uma crise imobiliária na China que quase ninguém estava de olho. Uma das maiores incorporadoras chinesas, a Evergrande, deu calote na sua dívida em dezembro de 2021 e deixou o mercado com medo de um efeito dominó que poderia parar o mundo. And for the first time, Chinese developer Evergrande has defaulted on dollar debt. Fitch cut the company's rating to restricted default after it missed dollar bond interest payments. O mercado imobiliário representa entre 25% e 30% do PIB chinês. Então, uma crise no setor poderia ter uma dimensão descomunal. Nos Estados Unidos, onde esse setor representa 16% do PIB, a gente já viu lá em 2008 o estrago que uma crise como essa pode causar. Nas últimas décadas, a construção civil foi fundamental para levar a população chinesa do campo para as cidades. Imagina quantos imóveis e quanta infraestrutura não foi necessária para elevar o índice de urbanização dos chineses de 20% para 60% em só 30 anos. Se em 1980 só 200 milhões de pessoas viviam nas cidades da China, hoje já são quase 900 milhões. Para conseguir fazer isso, as empresas precisavam de muito dinheiro e de muitas terras. Então, o governo começou a vender grande parte delas e a incentivar essas empresas a pegar empréstimos, dando uma injeção de estímulos no setor privado.
Enquanto o país se transformava, a renda da população aumentava e havia muita demanda por essas casas que estavam sendo construídas. Mas, com o passar do tempo, muitos chineses começaram a ver o que o mundo já via há décadas, que os imóveis podem ser ótimos investimentos, ainda mais num país como a China, onde o acesso ao mercado financeiro é bem mais restrito. Assim, vários chineses começaram a investir no mercado imobiliário. Eles compravam projetos ainda na planta e depois alugavam ou tentavam vender por um preço maior. Assim como acontece em qualquer país do mundo. O mercado cresceu a níveis recordes por décadas, levando o preço dos imóveis lá para cima e fazendo muitos investidores se interessarem pela construção civil chinesa. Até que veio a pandemia e a China parou completamente. O lockdown chinês foi o mais rígido do mundo. Tudo parou. Foi aí que a demanda por imóveis sofreu o primeiro baque. Mas como as coisas voltaram ao normal razoavelmente rápido no país, a construção civil também voltou. Até porque as empresas tinham muitos projetos em desenvolvimento que já estavam completamente vendidos. Só faltava terminar a obra. A Evergrande sozinha tinha mais de 1.300 projetos imobiliários em mais de 280 cidades chinesas. Só em 2020 foram quase 96 bilhões de dólares em vendas. O problema é que tudo isso vinha acompanhado de uma montanha de 300 bilhões de dólares em dívidas e outras obrigações, sendo 20 bilhões deles de investidores estrangeiros. Mas quem se importa com isso quando a empresa está levantando cidades do zero e construindo mais apartamentos do que existe de gente para morar? Esse é o problema do mercado. De vez em quando, ele fica completamente cego. Na verdade, muitas pessoas tinham noção do risco de se investir numa empresa assim, mas faziam do mesmo jeito, porque contavam que o governo chinês interviria para resgatar o negócio em casos extremos. Bom, não foi o que aconteceu. O Banco Central da China afirmou que a culpa era 100% da Evergrande e da sua má administração e expansão desenfreada. E ainda complementou dizendo que a crise estava contida na empresa e não se espalharia pelo setor. Acontece que essa crise não aconteceu do nada. Já há algum tempo, o governo chinês dava sinais de descontrole do mercado imobiliário e tomava medidas para colocar as empresas na linha. A principal dessas medidas foram as 3 linhas vermelhas criadas em agosto de 2020. Segundo essa política, as construtoras deveriam respeitar 3 limites financeiros para garantir que as suas contas se manteriam saudáveis. O primeiro desses limites é a proporção entre passivos e ativos, que deveria ser menor do que 70%. Ou seja, se uma empresa tem 1 bilhão em ativos, ela não poderia ter mais do que 700 milhões em passivos. O segundo limite diz respeito à relação entre dívida líquida e patrimônio líquido, que não poderia ser maior do que 100%. Então, se uma empresa tem 1 bilhão de patrimônio líquido, sua dívida líquida não poderia passar desse valor. E a última restrição diz que as empresas teriam que ter mais caixa do que dívida de curto prazo, o que garantiria que elas não dariam calote. Lembrando que ativo é basicamente aquilo que a empresa usa para fazer dinheiro, desde seu escritório, fábricas, computadores e o próprio caixa, que é o dinheiro que a empresa tem disponível. Os passivos são as dívidas e obrigações financeiras que a empresa vai ter que pagar no futuro. Já a dívida líquida é a subtração entre a dívida e o caixa da empresa. E o patrimônio líquido é a diferença entre o valor dos passivos e o valor dos ativos. A partir disso, a saúde financeira das empresas era classificada de acordo com quantas dessas linhas vermelhas elas respeitavam. Quanto mais saudáveis elas estivessem, mais o governo permitia que elas se endividassem. Funciona assim. Se a empresa respeitasse as 3 linhas, ela poderia crescer a sua dívida em até 15% ao ano. Se ela respeitasse 2, esse número caía para 10%. Se respeitasse uma, 5%. E se a empresa não cumprisse nenhuma delas, ela não poderia pegar mais dívida. Bom, a Evergrande cruzou todos esses limites e não respeitava nenhuma das restrições do governo. O resultado disso foi um calote de 82 milhões de dólares. Assim, como forma de continuar operando, eles foram obrigados a vender seus ativos desesperadamente para no mínimo subir um nível e voltar a pegar dinheiro emprestado. Mas aquele discurso inicial do governo de que a crise era só na Evergrande acabou se provando falso. Logo depois desse calote dela, outra empresa deixou de honrar o pagamento de uma dívida de 400 milhões de dólares. A Caissa. Ela era a segunda empresa mais endividada do setor, ficando só atrás da Evergrande. Logo, as duas tiveram as suas notas de risco rebaixadas, o que inibiu ainda mais os empréstimos a elas. Mas, mesmo assim, as duas empresas continuaram funcionando. O problema é que de lá para cá, muita coisa mudou para pior. Em 2022, a China enfrentou uma segunda onda de Covid e o governo resolveu fechar tudo de novo. Em Xangai, os moradores ficaram trancados em casa por várias semanas. Lojas, escolas e escritórios foram fechados e a vida de 25 milhões de pessoas ficou suspensa. Os locais de trabalho tiveram que ficar fechados por mais tempo em 2022 do que no começo da pandemia, e isso custou muito caro para a economia chinesa. A população que estava recuperando seu nível de renda e consumo sofreu de novo com essas medidas restritivas. Aqueles com empregos consolidados na indústria, na zona rural ou em grandes empresas conseguiram se manter,
mas a população mais jovem sofreu um baque. O nível de desemprego entre pessoas de 16 a 24 anos, que girava em torno de 10% antes da pandemia, alcançou a marca dos 20% no meio de 2022 e bateu 21,3% em junho de 2023, quando o governo chinês resolveu parar de divulgar esse dado. Essa nova política de Covid-0 durou vários meses e deixou a população extremamente irritada. Vários protestos aconteceram nas grandes cidades contra essas medidas restritivas. Residents attempting to cut metal chains, trying to break free from lockdown. In an eastern district of the city, officers were forcing people out of their rented apartments. E tudo isso acabou respingando de volta no mercado imobiliário. Essa situação derrubou ainda mais a demanda por imóveis, deixando as empresas numa situação bem complicada. Era construir para entregar as obras ou usar o dinheiro para pagar a dívida e evitar o calote. A questão é que quando a empresa recebe um pagamento prévio por um imóvel que ela ainda vai entregar, essa entrega entra no balanço da empresa como um passivo, ou seja, uma obrigação que a empresa precisa honrar no futuro. Com os projetos se acumulando, o passivo das incorporadoras só crescia, formando uma bola de neve gigante. Então, no dia 17 de agosto, mais de 18 meses depois do primeiro calote, a Evergrande pediu proteção contra a falência lá nos Estados Unidos. Uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China entrou com pedido de proteção contra a falência do capítulo 15 nos Estados Unidos. Essa é uma medida que garante a proteção dos ativos e investimentos que uma empresa estrangeira tem no país, enquanto ela renegocia sua dívida. Depois de vários calotes acumulados, reuniões com credores adiadas e uma queda de 99% no preço da ação, a situação da Evergrande fica cada vez mais complicada. Logo depois desse pedido da Evergrande, uma empresa ainda maior do mercado chinês demonstrou que pode estar indo para o mesmo buraco. E dessa vez é a Country Garden, a maior incorporadora da China em número de projetos. Se a Evergrande é um peixe grande no mar dos imóveis chineses, dá para dizer que a Country Garden é uma baleia. Eles reportaram um prejuízo de 6,7 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2023 e ligaram a luz de alerta do mercado para um possível calote. Acontece que ela tem 4 vezes mais projetos do que a Evergrande, então as consequências de um calote da empresa poderiam ser ainda piores. Talvez esse calote já até tenha acontecido quando você estiver assistindo a esse vídeo, mas até agora, só no mês de setembro, a empresa já escapou do calote no último segundo por 2 vezes. A Country Garden tem uma dívida de 15 bilhões de dólares vencendo nos próximos 12 meses, e só 14 bilhões em caixa, que estão sendo queimados com força na operação. Com as vendas de imóveis nas mínimas, o dinheiro entrando é muito pequeno, então a empresa tem que escolher entre usar o seu caixa para pagar as dívidas ou para as obras. Ela só tem se salvado porque os donos dos títulos de dívida têm aceitado renegociar os prazos. Mas até quando isso vai durar? A gente não tem essa resposta, mas o governo chinês já começou a agir para evitar uma catástrofe. Quando se fala em crise ou bolha imobiliária, a primeira coisa que vem na cabeça é a queda no preço dos imóveis. Mas eu mal falei sobre isso até agora. O motivo é que os preços não caíram. Esse gráfico, feito com dados oficiais divulgados de 70 cidades chinesas, mostra quedas muito pequenas de menos de 0,4% em vários meses de 2021 e 2022. Uma pequena alta quando a política da Covid-0 terminou e agora mais algumas quedas nos últimos meses. A queda dos preços em agosto de 2023 foi só de 0,1%, que não é nada. Ainda mais considerando como os preços vinham subindo desde 2016. Bom, esses são os dados oficiais, mas uma matéria da Bloomberg compilou os dados de algumas instituições privadas que atuam na China e mostrou uma realidade um pouco diferente. Apesar de serem cidades selecionadas, esse gráfico mostra que já existem lugares onde os preços caíram mais de 10%, mesmo o cenário nacional ainda sendo de estabilidade. Comparando os dados chineses de 2023 com os dados americanos na crise de 2008, a gente vê que as correções de preços nos Estados Unidos foram muito mais fortes, tanto a nível nacional quanto nos mercados locais. O S&P Case-Shiller é um dos principais indicadores americanos para preços de imóveis. Nele, a gente vê que o índice crescia mais de 14% ao ano no pico do crescimento em 2005. Ou seja, o preço das casas em agosto de 2005, por exemplo, era 14% maior do que em agosto de 2004. E no auge da crise, em fevereiro de 2009, a correção chegou a mais de 12% de queda. Na China, os preços subiram mais de 10% por vários anos antes da pandemia e tiveram quedas insignificantes até aqui. Isso olhando para os dados oficiais. Nos Estados Unidos, cidades como Las Vegas, que são casos extremos da crise, tiveram mais de 50% de crescimento antes da bolha estourar, trazendo uma correção de mais de 30% no final de 2008. Phoenix, a capital do Arizona com quase 2 milhões de habitantes, também enfrentou correções de mais de 35% no auge da crise. E outras cidades grandes como Los Angeles, Miami e São Francisco também registraram quedas de mais de 30% nos preços.
Inclusive, vale a pena assistir depois o vídeo que eu gravei aqui sobre uma possível nova bolha nos Estados Unidos e explicando o que aconteceu em 2008. Eu vou deixar o link para ele aqui. Mas o que está segurando os preços dos imóveis na China? Se a demanda está tão fraca, as construtoras estão tendo prejuízos bilionários e milhões de imóveis estão vazios, por que os preços não caem? Isso nos leva, como praticamente tudo na China, ao governo chinês. Segundo essa matéria do Wall Street Journal, o governo chinês começou a repensar as medidas de controle de preços no mercado imobiliário. Bom, nos últimos anos, o governo impôs regras que limitavam os preços que as construtoras poderiam colocar nos seus projetos. Mas, ao contrário do que você deve imaginar, não era um limite máximo, mas sim um limite mínimo, um piso de preços colocado para manter os preços estáveis apesar de qualquer crise. Com isso, em várias cidades, os governos locais impunham regras onde os desenvolvedores não podiam oferecer descontos de mais de 10% em imóveis novos, enquanto em outras havia de fato um preço mínimo de venda. O resultado desse tipo de medida é o que a gente observa hoje. Um mercado com super oferta, onde existem mais imóveis à venda do que compradores e construtoras com prejuízos bilionários. Se pouca gente quer comprar e a empresa não pode oferecer descontos, ela não vai vender. Se a empresa não vende, ela não ganha dinheiro. E se ela não ganha dinheiro, ela não consegue finalizar as suas obras nem pagar as suas dívidas. É por isso que praticamente todas as grandes construtoras já deram calote, e a Country Garden também não deve conseguir resistir por muito tempo. Agora, o governo chinês está começando a flexibilizar essas medidas nas principais cidades do país. Por exemplo, Guangzhou, uma cidade chinesa com mais de 18 milhões de habitantes, está abandonando uma política de controle de preços que durou mais de 7 anos. Então, daqui para frente, muita coisa pode mudar na China e o futuro é extremamente incerto. Será que agora os preços vão entrar em queda livre e a gente vai ver uma reprise da crise de 2008 na China? A princípio, parece que não. Eu vou te falar por quê. O grande vilão da crise de 2008 nos Estados Unidos foram as hipotecas de alto risco e a forma como elas eram negociadas no mercado financeiro. A regulação fraca do mercado na época permitiu que os bancos tivessem uma exposição gigante nesses títulos. Bancos como o Lehman Brothers, que acabou falindo na crise, estavam alavancados em cerca de 31 vezes. Então, quando a bomba estourou, a alavancagem do banco disparou e o seu patrimônio foi completamente destruído. Funciona assim. Vamos supor que um banco tem R$1 de dinheiro próprio, que é o que a gente chama de patrimônio líquido. Então, ele pega R$44 emprestados. Dividindo seus empréstimos pelo patrimônio líquido, a gente chega na alavancagem do banco, que nesse exemplo é de 44 vezes. Lembrando que para um banco, quando você deixa o dinheiro parado na conta, já é como se você estivesse emprestando aquele dinheiro para ele, que pode usar da forma que achar melhor, desde que ele consiga te entregar quando você quiser. Agora, se o banco investir os R$45 que ele tem ao todo e esse investimento cair 1%, ele perde 45 centavos e fica com 44,55. Ou seja, com essa queda de 1%, o patrimônio líquido do banco passou para 55 centavos e a alavancagem dele foi para mais de 80. Voltando para 2008, foi escolha do governo americano não resgatar o Lehman Brothers, ao contrário do que aconteceu com outras instituições financeiras que acabaram sendo salvas ou compradas por concorrentes. Mas na China, as coisas são diferentes por uma série de motivos. O primeiro deles é que a regulação do setor financeiro é intensa. E mais do que isso, na China, o governo tem participação direta em grande parte dos maiores bancos do país. Então, se as coisas estiverem tomando um rumo diferente dos interesses do partido, é só ele mexer os seus pauzinhos lá dentro, já que o governo é o sócio controlador dos bancos. Além disso, existe outra diferença muito grande entre o mercado americano e o chinês. Em um contrato de hipoteca, o interessado em comprar o imóvel paga um valor de entrada e continua pagando as parcelas com juros ao longo dos anos, correndo o risco de ter o imóvel tomado em caso de calote. Ou seja, quando uma pessoa quer comprar uma casa, ela pega dinheiro emprestado, paga o vendedor da casa e continua devendo dinheiro para o banco por vários anos. Assim, o passivo do setor imobiliário acaba nas mãos do setor financeiro, o que pode se tornar um problema em qualquer lugar do mundo. Mas na China, a regulação requer que a entrada do imóvel seja de 20% a 30% do valor dele quando o comprador está adquirindo seu primeiro imóvel e pode chegar até 70% para a segunda casa para limitar a especulação imobiliária. Assim, é raro as pessoas darem calote nas hipotecas, porque elas já deram um valor alto na entrada e não querem perder esse dinheiro. E, em último caso, o Estado consegue reduzir os juros cobrados sobre as hipotecas para impedir uma onda de calotes. Aí, talvez você pense, tudo bem, mas e as dívidas das construtoras? Se eles não pagarem, isso também não pode causar uma crise financeira? A princípio não, porque a exposição dos bancos ao setor de construção civil é bem baixa, está entre 6% e 7%. É claro que mesmo assim seria ruim para os bancos, mas nada comparado ao que aconteceu em 2008. Outro motivo que faz o setor financeiro chinês não ter sido muito afetado pela crise das construtoras é o seguinte:
Na maioria dos casos em que uma incorporadora chinesa deu um calote, ela fez isso com uma dívida gringa e não chinesa. Isso aconteceu porque o governo consegue fazer com que elas não queiram dar calote num banco chinês, se é que você me entende. Mas tudo isso que eu falei não é suficiente para impedir a situação atual na China e as consequências disso para o resto do mundo, inclusive para o Brasil. Acontece que por diferenças estruturais e de regulação, é bem pouco provável que essa situação cause um colapso do sistema financeiro, como aconteceu nos Estados Unidos 15 anos atrás. Uma forma da gente verificar isso é olhando para a saúde do setor financeiro, representado pelas ações dos bancos. Em 2008, pouco antes da crise, as ações dos principais bancos americanos já estavam em queda livre. Na Europa, antes da crise de 2011, as coisas foram bem parecidas. Agora, mais de 2 anos depois do primeiro calote da Evergrande, os bancos chineses não parecem estar esperando nenhum desastre. A princípio, quando você vê uma notícia como essa, parece que o mundo vai acabar. Mas, indo mais a fundo, você vê que as previsões de crescimento do PIB foram reduzidas de 5 para 4,8, 4,5, ou seja, nada desesperador. E muito melhor do que o Brasil, por sinal. A economia chinesa continua forte. É claro que o PIB não vai crescer 10% ao ano para sempre, mas para a segunda maior economia do planeta, crescer 5% em um ano não é pouco. Depois de ser um dos únicos países a ver o seu PIB crescer em 2020 e subir 8% em 2021, uma situação assim não deveria ser estranha, principalmente depois do novo lockdown de 2022. No fundo, o mundo sempre soube que isso aconteceria, tanto a desaceleração da economia quanto a questão populacional. A questão é que parece que tudo isso chegou bem mais cedo do que o esperado. A verdade mesmo é que a China está passando por uma transição. Ela passou de um país agrário e destruído por guerras em 1950 para uma potência industrial 30 anos depois e em mais 30 anos virou um polo de inovação e tecnologia para o mundo inteiro com um mercado consumidor imenso. Empresas como Alibaba e Shopee batem de frente com a Amazon e outras gigantes ao redor do mundo. A Huawei compete no topo com empresas como Samsung e Apple em termos de velocidade e tecnologia dos smartphones. A maior fabricante de carros elétricos do mundo é chinesa e segue crescendo sem parar. Esses são só alguns exemplos que mostram a potência da China e a rápida transformação que ela passou. Os chineses já não são mais a fábrica do mundo. E é muito comum a gente ver o Made in China dando lugar para o Made in Bangladesh ou Made in Vietnã. Até por isso o desemprego jovem está tão alto na China. Milhões de jovens foram capacitados em universidades de ponta do país e se tornaram profissionais mais caros, bem mais qualificados e que não vão trabalhar no chão de fábrica. Inclusive, a taxa de desemprego geral da economia chinesa está em queda desde o início da reabertura em 2022. Ou seja, com exceção dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, os chineses estão sim empregados. Tanto é que o consumo na China segue forte, como mostram os resultados da Alibaba, a Amazon chinesa. O primeiro trimestre de 2023 foi simplesmente o melhor primeiro trimestre da história da empresa em termos de receita. Todos esses são sinais de que a economia da China, apesar de estar passando por um período de turbulência, não deve colapsar por causa dessa crise. A construção civil e o mercado imobiliário foram por muitos anos grandes motores do crescimento do país. Mas o sistema financeiro da China não está tão exposto ao setor como estavam os bancos americanos em 2008. Talvez essa seja uma análise superficial demais da situação chinesa, que para na possibilidade ou não de uma reprise de 2008 no Oriente, sendo que essa é uma situação muito maior do que isso, que merece ser destrinchada em efeitos de curto e de longo prazo. No curto prazo, a realidade é que as coisas estão devagar por lá em relação ao que o mercado esperava. E o mercado financeiro funciona com base em expectativa. Os preços refletem o que o mercado espera para o futuro. Então, quando alguma coisa fica abaixo das expectativas dele, a confiança cai, os preços caem. Em julho, por exemplo, todos os principais dados econômicos divulgados pela China vieram abaixo da expectativa, o que fez o mercado acreditar que uma recessão estava chegando. Depois, em agosto, esses mesmos dados surpreenderam para o lado positivo e fez o mercado rever a sua tese de crise. Essas alterações de humor do mercado vão continuar acontecendo nos próximos meses. A verdade é que ninguém sabe o futuro e o mercado reage ao que está acontecendo no momento. Agora, olhando para o longo prazo, esses eventos na China podem decretar o fim definitivo do modelo de crescimento chinês que durou mais de 40 anos. Mas eu quero saber qual é a sua opinião. Você acha que a China vai entrar em colapso? Ou a crise lá não é tudo isso que estão falando por aí? Deixa aqui embaixo seu comentário. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.